A nossa frente parlamentar, Roberto, ela foi criada após o golpe dado ao governo da presidente Dilma, quando a ameaça de privatizações pelo presidente Temer ficou muito caracterizado para todos nós. Por que Temer foi para a presidência da República, como foi bancado, por quem foi bancado e quais suas intenções, que na realidade eram exatamente as intenções, né, de vender o nosso país. Nesse sentido, foi fundamental a mobilização do Congresso, senadores e deputados, para se contrapor a isso. E, nesse sentido, foi criado uma frente parlamentar em defesa dos bancos públicos, mista, Senado e Câmara, tendo como coordenador, presidente no Senado, o então senador Lindbergh Farias. E aqui na Câmara, eu, o deputado Zé Carlos, principalmente porque a minha origem é uma origem bancária. Eu fiz toda a minha vida profissional na Caixa Econômica Federal. Fui engenheiro da Caixa, instrutor da Caixa, e me aposentei com 8 anos sendo superintendente nacional no estado do Maranhão. Foi o tempo que mais o superintendente passou no estado do Maranhão. E com toda esse conhecimento, essa vivência e essa dívida de gratidão com a Caixa, com a minha formação profissional, e conhecedor de todos os nossos parceiros, co-irmãos, Banco do Brasil, BASA, Banco do Nordeste, né, não poderia jamais de me furtar estar à frente de uma luta em defesa dessas instituições, porque não só as defendo por ideologia, mas as defendo por conhecimento de causa, por ter vivenciado essas empresas, conhecendo as suas importâncias e visto que o Brasil não pode ser jamais economicamente próspero e viável sem instituições deste tipo fortes, realmente para ser instituições que visem, como o professor Roberto aqui falou, instituições que também tenham cunho social. Não são instituições que apenas visam lucro. Tem que dar lucro? Tem, mas tem que dar, acima de tudo, o lucro social, fazer valer a sua criação em benefício do nosso povo. Então, essa frente foi criada e agora, nessa segunda legislatura, ela foi reeditada no mesmo sentido. Uma frente que tem o propósito de articular, de mobilizar, não é? De coordenar, de ajudar a fortalecer essa luta contra os interesses, principalmente mais fortes agora, do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. E por isso eu gostaria até de iniciar a minha fala falando um pouco da nossa realidade, não é? Qual a nossa realidade, quais são os riscos que nós estamos correndo, não é? Qual é o propósito do governo Bolsonaro? E, nesse sentido, vale a pena lembrar, não é, que no dia 2 passado, o governo anunciou a privatização de 9 entidades para 2021, mais 9 unidades. Entre elas estão, ou elas, melhor dizendo, a Eletrobras, os Correios, não é? A BGF, a Engea. Essa Engea é aquela empresa que o FHC criou para segregar os ativos que eles chamavam de ativos podres, os ativos sociais, financiamentos habitacionais sociais e aqueles de maior risco, que foi feito na época de governos anteriores com cunho políticos e que havia dívidas imensas. Ele criou uma empresa chamada Engea, segregou esses ativos, separou, fatiou da Caixa para que a Caixa pudesse ser privatizada de forma mais atrativa para o capital financeiro internacional. E é nesse sentido que foi criada a Engea. Mas, graças a Deus, logo em seguida a isso, o presidente Lula ganhou as eleições e, em vez de privatizar a Caixa, a transformou num braço importante das suas políticas públicas. Então, além da Engea, tem a Ceasa de Minas, a Transurb, que é a empresa de trens urbanos de Porto Alegre, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Minas Gerais, a Companhia de Docas do Espírito Santo e
a Nuclebras Equipamentos Pesados. Anunciou isso. O Ministério da Economia, naquela época, já tinha anunciado que tinha 126 projetos de PPIs, projetos de parcerias de instituições. Quer dizer, aquele conglomerado para vender nossas instituições. E nesse dia 2, ele ampliou a sua meta de 126 para 201, quase 100%, né? Dizendo que teria 115 para 2021 serem privatizadas. Essa é a nossa realidade. É uma intenção clara do governo federal em vender o patrimônio nacional, principalmente os patrimônios mais rentáveis, que dentre eles ele alega de muitos, né, que são empresas deficitárias, mente para a sociedade brasileira. E aí eu faço um resumo rápido da questão dos Correios, né? No último dia 2, nesse mesmo dia, a secretária especial, a Marta Singler, afirmou que o projeto de lei para a privatização estava sendo apresentado para Bolsonaro e que a meta do governo federal era, no quarto semestre de 2021, os Correios estarem privatizados. A Eletrobras, o processo de privatização também depende de aprovação no Congresso, ele está lá parado, e no último dia 3, né, durante uma live, o ministro de Minas e Energias, não é, o Bento Albuquerque, afirmou que a privatização da Eletrobras era uma pauta prioritária do governo federal. A Petrobras é a mesma situação. No ano passado, o presidente da Petrobras foi à Câmara dos Deputados e admitiu que estava entregando a metade das suas refinarias. Quer dizer, é um entreguismo claro deste governo. A Caixa Econômica Federal, que é objeto exatamente da minha frente parlamentar, daquela que eu e mais outros companheiros temos o trabalho de estar lá na Câmara diuturnamente vigilantes, para que a gente possa, de qualquer forma, de qualquer maneira, a qualquer custo, obstacular qualquer tipo de pretensão dele. A Caixa Econômica, há uma dicotomia muito grande quando se fala da Caixa Econômica. O Bolsonaro, ele vai para os palanques e diz que não vai privatizar a Caixa Econômica, não vai privatizar o Banco do Brasil, não vai privatizar a Casa da Moeda, mas, ao mesmo tempo, o seu presidente da Caixa continua com ações claras no sentido de retaliar a nossa empresa, vender a nossa empresa. Então, é um governo que mente o tempo todo para nós. É um governo que, na verdade, ele está desmembrando essa ação mais recente da criação do Banco Digital. Ela pretende ofertar para a sociedade brasileira essa criação desse banco, pagamento de benefícios sociais, liberação de microcrédito e financiamento imobiliário para a classe menos favorecida. E ele diz, o presidente da Caixa, e que essa empresa vai ter um capital aberto. Ora, isso é um claro desmembramento, um fatiamento, uma forma, através de um subterfúgio grosseiro, de poder retaliar e vender parte da nossa instituição, da Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil, ao mesmo tempo, é uma coisa muito parecida com a Caixa, não é? Nós criamos, nós do Partido dos Trabalhadores, quando estávamos no governo, nós tínhamos claro a intenção com relação ao Banco do Brasil. Queríamos um banco forte, um banco para democratizar o acesso ao crédito, um banco para atuar no desenvolvimento sustentável, um banco para ajudar em projetos prioritários de geração de emprego e renda e de infraestrutura. Essa era a nossa ideia. Nesse governo, a ideia parece que não é tão diferente. A ideia, a intenção do palanque, a intenção para enganar o povo. Mas, na realidade, na prática, é completamente diferente. No início do último mês de agosto, o ex-presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, vendeu para o Banco Pactual uma carteira no valor de 371 milhões por apenas 2,9 bilhões. Vendeu por 371 uma carteira estimada em 12.
2,9, quase 3 bilhões de reais. Ora, como é que um presidente de um banco que está lá para defender a sua instituição promove uma ação desse tipo, de vender uma carteira que está estimada em quase 3 bilhões por 371 milhões de reais? Isso aí é uma cinte contra o povo brasileiro, desse governo que nós temos aí, que precisamos enfrentar. O Brasil vendeu, o Banco do Brasil vendeu, porque tem a intenção clara de privatizar, da mesma forma da Caixa, de fazer toda essa ação de fatiamento. E contra isso, eu, a deputada Érica Cocai, né, e todos os companheiros do Partido dos Trabalhadores entramos no Ministério Público Federal com uma representação contra esse ex-presidente do Banco do Brasil. Há uma questão que eu gostaria de levantar para vocês, que é o que a opinião pública acha com relação às privatizações, especificamente dos bancos públicos. Né? Uma pesquisa realizada pela Exame disse, ou mostra, que o povo é contra a privatização. Com relação à Caixa, 49% é contra. Só tem 22% favorável, mas tem 19% neutro e 9% que não soube opinar. A Petrobras, 41%, contra 28%, os Correios, 37%, não é? Contra 40%. Mas o que é interessante é que, se nós examinarmos a Caixa Econômica Federal, não é? Nós temos aí 49%, quase a metade diz que não quer privatizar a Caixa. Mas tem ainda mais 28% que não sabe, que depende da nossa capacidade de nos comunicarmos com a sociedade brasileira, mostrando a importância dos bancos públicos. No caso aqui, é o exemplo que eu estou dando da Caixa Econômica Federal. Uma outra pesquisa, a da revista Fórum, mostrou que quase 40% também não quer privatizar a Caixa. Não, 60% rejeitam. De forma muito objetiva, 60,6%, 61% rejeitam a privatização. No Banco do Brasil, 47%, ou 60 por 57,8%, seria em torno, arredondando, 58%, rejeitam a privatização. Quer dizer, Caixa Econômica, 61% de forma redonda rejeita. Banco do Brasil, 58% rejeita. Petrobras, 57%, Correios, quase 50% rejeita. Portanto, a sociedade está dizendo que não quer a privatização. Basta que nós agora fortaleçamos essas ações de conscientização da nossa sociedade para poder aumentar esse número de pessoas que rechaçam claramente as privatizações. E aí tem um caso que vale a pena lembrar, que reforça o nosso discurso em favor das nossas instituições públicas de maneira geral. E aí eu vou pegar o exemplo do Amapá, do apagão do Amapá. O apagão, a empresa que é responsável pela manutenção, pela distribuição da energia elétrica no Amapá é uma empresa privatizada. Né? Ela tinha compromissos para cumprir, porque o governo alega que uma empresa privatizada vai prestar um serviço melhor e mais barato. Ora, o que aconteceu lá? Ela tinha responsabilidades para fazer, junto com o contrato que ela tinha 3 transformadores, tinha um que teria que estar resolvido, operando, que estava com problema, num prazo e que ela não cumpriu, né? Num prazo que ela não cumpriu, e aí o que acontece? Houve um problema grave, não tiveram a capacidade de dar um resultado imediato para consertar, e quem foi ajudar para diminuir o sofrimento do povo do Amapá? Exatamente os funcionários da Eletronorte, de uma empresa estatal. Foram eles que foram lá ajudar essa empresa privada a resolver o problema do Amapá. Portanto, esse é um assunto, uma pauta, é um exemplo que nós precisamos utilizar para mostrar que esse argumento do governo federal de que temos que privatizar porque a empresa não dá lucro, que muito isso é mentira,
são empresas lucrativas, sim, porque se não fosse, o capital financeiro não estaria interessado, e de que, sendo privatizada, teria uma melhor qualidade de serviço, é uma falácia, né? Portanto, temos que utilizar isso no nosso argumento, na nossa defesa. Um outro ponto que eu acho que nós temos que levar em consideração no debate e na defesa das instituições é exatamente como foram criadas as frentes parlamentares. E aqui eu quero dar para vocês 2 exemplos. A Frente Parlamentar em Defesa dos Bancos Públicos, ela foi criada com 210 assinaturas de deputados, 210, e 10 assinaturas de senadores. Veja bem, nós tivemos 210 assinaturas de deputados e 10 assinaturas de senadores. E nessa frente, faltaram, para vocês terem uma ideia, 41 assinaturas de parlamentares do PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede, os partidos de esquerda. Ora, faltaram, não é porque não quiseram assinar, é porque na velocidade não foi. Nós concluímos pela urgência o número mínimo de assinaturas e implementamos a falta. Mas aí nós temos que somar mais 41. Só aí nós estamos com a metade, nós estamos com mais da metade, vamos dizer aí, de parlamentares que são contra a privatização. São contra a privatização. E nessa frente, né, tem todos os partidos. Aí tem partidos de direita, deputados e senadores de direita, de centro e de esquerda. Isso significa que nessa leitura rápida nós podemos concluir que nós temos números, sim, no Congresso Nacional para vetar essas privatizações. A Frente Parlamentar em Defesa da Eletronorte, do qual também sou presidente, ela foi criada com 224 assinaturas de deputados e 12 de senadores. E aí tiveram nesta formação 22 partidos diferentes. Então, isso reforça a minha assertiva de que nós temos base, sim, com luta e com argumento, nós temos base no Congresso Nacional para defender essas nossas instituições. E tem mais um ponto que vai ser favorável, que nós precisamos levantar e levar para essa discussão e para esse debate, que é exatamente o descontentamento da população brasileira com o governo Bolsonaro. Nós vemos que a pesquisa recente mostra ele com índice de 30% e 35% aí de aprovação, mas é nítido que ele está passando por um problema difícil. Esta pandemia, e ele se utilizou dela para usufruir politicamente com relação ao auxílio emergencial, foi o que deu para ele o upgrade nesse nível de aceitação. Isso acabou. E isso a população vai registrar claramente esse descontentamento. Não só com o auxílio emergencial, mas com a sua incapacidade de promover um desenvolvimento econômico que vise a geração de emprego e renda para 2021 para o nosso povo. 2021 não vai ser um ano fácil para ele por toda essa conjuntura. Então, o descontentamento da sociedade brasileira vai estar em alta. E isso nós temos que utilizar para nos associarmos a essas investidas deles com relação ao nosso trabalho de defesa. E o que é que nós temos que fazer com isso? Há vários pontos que eu quero sugerir aqui e venho sugerindo para fazer essa luta de forma ampla. Primeiro é o seguinte: nós temos que fazer uma mobilização cada vez mais forte. E aí eu volto a bater numa tecla que eu venho batendo já há muito tempo, desde a criação da primeira frente parlamentar na legislatura anterior, que é exatamente a nossa conscientização da sociedade, mas começando pela nossa base, pelos nossos bancários. É fundamental que os nossos bancários estejam integrados, conscientes do risco que estamos passando e da necessidade deles se integrarem de corpo e alma nessa luta. Porque nós, bancários, temos que ser o primeiro a dar exemplo de defesa das nossas instituições. Temos que ser os primeiros a estar na rua, a estar nas redes sociais, combatendo essas investidas. E aí temos que nos mobilizarmos para criar um dia de protesto,
a luta para a conscientização da sociedade. Um exemplo é uma mobilização uníssona em todo o Brasil, num só dia, com ações claras de visibilidade para a sociedade brasileira. Exemplo, por exemplo, um dia de abraços simbólicos nas empresas, nos nossos bancos, em cada cidade, nas capitais e nas cidades importantes, nós, principalmente nós bancários, escolhemos uma agência, ou a superintendência, ou uma grande agência, no local que tenha visibilidade para a sociedade, e pararmos uma hora, abraçarmos esse prédio, para que a sociedade, o povo passe, olhe e pergunte o que é aquilo. Por que estão abraçando essa instituição, essa agência? Qual é o sentido disso? E nós lá, com o panfleto, estamos divulgando para a sociedade, mostrando os riscos que essas instituições estão correndo por conta desse governo entreguista. Portanto, a mobilização junto aos trabalhadores é fundamental. Envolver toda a classe que está envolvida com as ações desses nossos bancos, os sindicatos, né, as associações em defesa da moradia, as entidades em defesa da agricultura familiar. Tudo isso tem que estar junto, tem que estar conosco, lá abraçando os nossos bancos, para mostrar que ele é nosso, que ele é do povo, ele não é de um governo, ele é do governo, ele é do país, ele é do Brasil. Então, não temos que dar trégua para esse governo, tanto na Câmara como no Senado. Nós temos que estar denunciando, fazer mobilizações, agendas nas Assembleias Legislativas quando essa pandemia passar, se não de forma virtual, fazer reuniões, agendas nos municípios, nas câmaras municipais e aqui no Congresso Nacional, e o enfrentamento dioturno nas votações de projetos de leis, combatendo esse governo, denunciando esse governo. Portanto, as campanhas todas, e aí nesse momento a rede social é fundamental, e eu parabenizo mais uma vez toda a organização desse evento, pela importância que é nesse momento de estarmos nessa luta engajada. Mas eu finalizo as minhas palavras agradecendo mais uma vez pelo convite. Nós estamos muito unidos com as federações dos empregados do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, FENAI. Nós temos 2 presidentes aí extremamente atuantes nessa linha. Agora, nós precisamos da mobilização da nossa base. Da nossa base, que eu digo, é a base bancária. Essa base bancária, ela precisa estar totalmente de corpo, alma, envolvida nessa luta. E assim nós conseguimos traçar de uma forma muito concreta ações que visem dar visibilidade e despertar o interesse da sociedade mais ainda, já que nós estamos vendo pela estatística que a metade, no mínimo, diz que não quer essa privatização. Mas nós queremos atingir 80%, 85%, e deixar uma parte, os radicais de Bolsonaro, que são gados, infelizmente, são tocados e vão se reclamar o lugar onde o Bolsonaro toca a varinha e manda eles irem. Portanto, meu amigo Humberto, eu agradeço, finalizo e me coloco à disposição para que de vocês possam haver contribuições e possam dizer o que nós temos que fazer. Porque o papel da frente, o papel dos deputados, o meu papel lá é exatamente ser uma ponta de lança daquilo que as nossas entidades sindicais, as nossas representações, entenderem que é o melhor caminho para nós seguirmos no combate a esse governo entreguista.